em cima do muro, às vezes eu me sinto sem clima pra entender como é o mundo em que eu vivo. Motivos eu tenho de sobra, glórias eu busco pra sempre na memória de encontrar o meu lugar, encontrar o meu caminho. Sou um jogador descalço, mas na vida não tô sozinho, ao lado da família e a irmandade. Fala gente, tranquilidade? Bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente começou uma tretinha aqui no YouTube entre dois youtubers. O Alexandre Porto, que é um anarcocapitalista, que também é filósofo, ou pelo menos é estudante de filosofia, e faz uns vídeos sensacionais sobre libertarianismo e anarcocapitalismo, e passando essa ética, dessa visão libertária nos vídeos que eu acho foda demais. E do outro lado tem a Yasmin, do canal Suavemente Comentado, que é um canal foda também, acompanho ela desde que ela tinha 1000 inscritos mais ou menos, já troquei uma ideia com ela uma vez, e cara, ela é foda, cresceu demais, e é um canal que eu também gosto bastante. Apesar de eu particularmente ter muitas diferenças e pensamentos muito diferentes dos que ela normalmente passa nos vídeos. Então aconteceu essa treta entre os dois canais, eles começaram a discordar e foi mais ou menos assim. A Yasmin postou um vídeo falando sobre o Monark e daí o Alexandre Porto foi lá e fez um vídeo resposta, falando que a Yasmin bostejou, não sabia nem o nome dela e tal, falou a menina do Suavemente Comentado e colocou os argumentos dele ali. Então qual é a premissa falsa no discurso sobre capitalismo do canal Suavemente Comentando e que não é só desse canal? Ela está, desculpa, mas eu não sei o nome dela, eu vou chamar ela de Suavemente Comentando. Ela está copiando esse discurso do discurso geral que já está generalizadamente motoqueiro sendo espalhado por aí, principalmente por esquerdistas, tá? O discurso diz o seguinte, que o capitalismo inclui propriedade privada, livre mercado e grandes corporações, grandes empresas mais poderosas que o Estado, ou tão poderosas quanto o Estado, que usam o poder do Estado. Então, recapitulando, a noção geral que as pessoas têm, capitalismo, inclui propriedade privada, livre mercado e empresas unidas ao Estado. E as pessoas, então, tratam, na sua lógica, o capitalismo como se ele fosse todas essas coisas juntas e não pudesse ser uma delas e não a outra. Depois ela fez uma resposta para o vídeo dele, e ele fez uma outra resposta para o vídeo dela, que ela fez outra resposta para o vídeo dele, que ele fez outra e outra resposta pro vídeo dela. Então foi uma briguinha ali, tá ligado? Uma discussão de ideias que acabou, na minha opinião, gerando uma tretinha de egos, o que eu particularmente acho bem infantil, desnecessário. E eles se responderam nos argumentos, quais eu quero falar um pouco sobre essa ideia que eles debateram ali neste vídeo. Eu acho que eles agiram de uma forma meio infantil, que eu não gostei muito. Tipo o Alexandre Porto postando Yasmin bostejou, jogando todos os argumentos por causa de algumas falas que ela fez ali que ele não concorda. Acho desnecessário, acho que perde um pouco da credibilidade quando você coloca títulos assim, quando você força uma coisa assim. Porque quando você coloca que alguém bostejou, eu pessoalmente entro no vídeo pensando, cara, qual foi a merda que essa pessoa falou? E no caso de vários vídeos do Porto, eu acho desnecessário porque na verdade a pessoa só discorda em alguns pontos dele e ele já fica putaço ali e tal e quer impor a ideia dele assim. Enfim, achei desnecessário esse desrespeito assim grátis só porque discorda de alguns pontos. Eu não curto muito isso daí. Eu procuro fazer respostas, às vezes para outros youtubers, para trocar uma ideia e aprender. Quando eu falo que a pessoa bostejou, porque ela bostejou mesmo, que ela falou merda demais. Que não acho que foi o caso da Yasmin neste vídeo que ela fez falando sobre o Monark. Quer dizer, ela falou algumas besteiras e tal, mas eu não acho que ela bostejou, ela cometeu um grande equívoco da falácia, conforme ele mesmo disse nos vídeos. Por outro lado, também acho que a Yasmin age um pouco infantil nos vídeos dela quando tem respostas, porque esse jeito dela forçar um sarcasmo, uma ironia, as gracinhas no vídeo, eu entendo que é o estilo dela, porque o público dela gosta dessas coisas e eu super respeito, mas eu acho um pouco desrespeitoso. Por que você não pega o vídeo de outra pessoa que você vai responder e tenta aprender um pouco? Tenta levar a sério o que a pessoa tá falando. E não aquele jeito de, eu vou pegar o meu violino aqui, vou responder fazendo assim pra fazer uma gracinha. Eu vou fazer um cortezinho engraçado pra citar o que a pessoa falou de uma forma que soe como meme. Eu acho errado da parte dela também, porque tipo,
por mais que eu entenda que é o estilo dela, eu acho desnecessário. Por que ela não pode aprender um pouco trocando ideia ali com outro youtuber? Acho que seria legal. Não essa ideia de que todo mundo que ela responde é como se fosse a Dri Paz, que é assim o nome daquela loira lá, que fala bosta pra caramba. No caso do Alexandre, ele é super inteligente, eu acho que ela deveria trocar uma ideia ali e tentar aprender também, e não fazer um vídeo conforme ela fez, que é cheio de ironias. Mas eu também entendo que ele provocou muito antes, quando falou que ela bostejou e fez algumas críticas muito, tipo assim, colocou os argumentos dele meio que de forma muito hostil. Então gerou essa briga de egos e quem começou foi ele. Ele é uma instituição que viola sistematicamente a propriedade privada. Então não é o sistema de propriedade privada. Se não segue a propriedade privada, então não faz parte do sistema de propriedade privada. Qual é a dificuldade de entender isso? Você só pode fazer parte do sistema de propriedade privada alguma coisa que segue a propriedade privada. O que eu acho dos dois pessoalmente? Começando aqui meus argumentos no vídeo. Eu gosto muito do Alexandre Porto, eu achei ele um cara sensacional, acompanho ele há muito tempo. Achei ele super inteligente, entendeu? Super certo nas suas ideias. Eu discordo de 2% das coisas que ele fala, porque 98% eu super concordo e tenho a mesma visão de mundo. Só que eu acho que às vezes, por o vídeo dele não ter nenhuma edição, ele é meio enrolado e não é tão objetivo, porque ele tem também um jeito de falar mais filosófico, o qual às vezes as pessoas podem confundir algumas coisas que ele fala e tal, e às vezes ele mesmo pode se enrolar em alguns argumentos que ele tá tentando falar ali no vídeo. Porque eu entendo como é que é. Eu também gravo alguns vídeos sem edição. E cara, você pode ver a diferença deste vídeo que vai estar editado com outros. Eu me enrolo muito mais nos outros do que nesses aqui, que eu acho que eu sou bem mais objetivo nas ideias que eu passo. Então eu acho que ele se enrola um pouco às vezes ali nas ideias, mas no mais eu concordo com o que ele fala. Já a Yasmin, apesar de eu achar muito foda o tipo de canal que ela tem, entendeu? De certa forma é referência pro meu canal também, porque é o mesmo nicho ali, é pelo menos parecido, né? O estilo dos vídeos, dos temas, da ideia do desenvolvimento do canal é parecido com este aqui. Então eu admiro muito o canal dela, mas eu não concordo com as coisas que ela fala. Muitas das defesas que ela já teve, ali alguns vídeos que ela já teve, o jeito que ela faz o suavemente irônico ali dela, eu não curto. Acho meio forçado, acho desnecessário. Às vezes tem muita ironia, tem muito sarcasmo, mas falta argumento. Mas no mais eu gosto dos dois canais. Então eu queria separar algumas coisas para argumentar, começando com a Yasmin defendendo o imposto e defendendo o Estado, que de certa forma sim ela defendeu no vídeo dela. Por mais que não foi tanto assim quanto o Porto alegou ali, ela defendeu sim certas horas que o imposto ali é necessário, pelo menos para o mundo atual, e o Estado também. E eu quero argumentar quanto a isso, fazer o meu contraponto ali. Para quem não tá entendendo, eu sugiro que seja bom vocês verem os vídeos dos dois. Eu vou deixar o canal dos dois aqui na descrição para você se informar. Mas resumindo, foi uma treta sobre ele defender a liberdade, entendeu? Defender o anarcocapitalismo e ela ter citado ali o capitalismo e também citado o desenvolvimento do Estado, falando que os dois têm uma coisa a ver com a outra, dizendo que o capitalismo depende do Estado. E foi aí que o Alexandre chegou com o argumento e começou a rolar essa confusão entre os dois. E voltando a esta parte que eu iria argumentar, essa parte que a Yasmin defende o Estado e imposto no meio da resposta que ela faz pro Porto, eu acho que ela tá totalmente equivocada e ela tá muito errada nos argumentos que ela citou ali. Ela tem que entender que ela tinha citado os trabalhos involuntários, que são, às vezes, o cara trabalhar para ganhar uma mixaria porque ele não tem opção. Então, parece uma decisão voluntária dele, mas na verdade ele não tem poder de decisão, ele não tem escolha. E a Yasmin cita isso como se fosse acontecer no anarcocapitalismo e que nem todas as trocas voluntárias são realmente voluntárias. Mas o ponto principal assim, e que eu penso para responder este argumento, é que o mundo não é perfeito. Isso é fato, o mundo não é perfeito, mas se a gente não puder defender a troca voluntária, digamos o seu Zé querer fazer um acordo com o seu João e eles não poder fazer o acordo entre eles sem que o Estado coloque o dedo no meio, já está totalmente errado. Você está lutando totalmente contra a liberdade se você defende que isso não possa acontecer, porque essa troca voluntária é a base humana, é a base de uma sociedade. Eu acredito que essa liberdade tem que acontecer, independente se às vezes o seu José está com mais vantagem do que o seu João. Isso não importa, por mais que seja ruim, a base da liberdade não pode ser intervida, não pode ser atacada, não pode ser
impedida. Então eu acredito que realmente, mesmo com os trabalhos involuntários, mesmo que às vezes as pessoas decidam ter aqui um emprego que não querem ter, mas às vezes são obrigadas, a troca voluntária não pode ser mexida, você não pode mexer nessa liberdade básica. E isso acontece, às vezes, da pessoa tomar uma decisão que ela não quer tomar porque ela não tem escolha, por causa do Estado. Porque o Estado é o que gera toda essa desproporção, o Estado que gera a destruição no capitalismo. Porque o capitalismo nada mais é que as trocas voluntárias acontecendo. O capitalismo nasceu junto com o Estado, mas eles não fazem parte, eles não são os gêmeos grudados ali, não são. Nasceram no mesmo tempo ali por uma questão de coincidência da história, mas eu não acho que o capitalismo dependa do Estado. Muito pelo contrário, o capitalismo ele flui naturalmente, são trocas voluntárias que acontecem. Seu José, seu João trocando ideia, fazendo ali um acordo, e assim é que o mundo roda, ou pelo menos deve ser, como o capitalismo basicamente é. E o Estado é o parasita, o Estado é o que fica ali em cima do capitalismo só sugando, e ele não ajuda em nada, entendeu? Ele tem uma falsa ideia de que ele vai fazer justiça, quando na verdade o Estado é só uma gangue corrupta de engravatados sugando da sociedade. Entendeu o ponto? Olha o que está acontecendo hoje no Brasil, é um monte de imposto sem sentido nenhum, é um monte de corrupção, é 5 bilhões para políticos usarem em campanha, que foi autorizado esses meses atrás. Isso é irracional demais, defender que isso possa acontecer na sociedade, tá entendendo? Outra questão, o mundo anarcocapitalista não é perfeito. O anarcocapitalismo, o capitalismo livre de Estado, ele não é perfeito, como o mundo não é perfeito, mas eu acredito que ele seja básico. É a liberdade que o ser humano necessita de fazer suas trocas voluntárias, de agir sem ter sua propriedade invadida, que isso é básico, né? Propriedade, o que é? O seu próprio corpo ou alguma casa, alguma coisa que tem ali no seu bem. Então, cara, eu acredito que você entende o ponto? Isso é básico. Então, o anarcocapitalismo, ele não é um mundo ideal, ele é um mundo preciso, um mundo natural, que as trocas voluntárias acontecem sem o Estado intervindo. Ela citou que tudo tem imposto, porque o Bitcoin também tem taxas ali para pagar. Mas, cara, aí que você não entende, Yasmin. Aí que eu acho que você tá errada neste ponto. A taxa sendo feita pelo seu José contra o seu João é natural, porque os dois estão negociando e cada um exige o que quiser desde que o outro tope. Agora, os impostos que ocorrem com o Estado é tipo seu José, seu João, e no meio o Estado mirando uma arma para os dois, querendo puxar uma taxa onde ele não está colocando nada voluntário, ele está agredindo. Então essa taxa de Bitcoin, ela é natural, que acontece em várias outras coisas, é uma questão de estar ali no meio do negócio. Agora, o que o Estado faz é a base da força, porque o Estado não faz parte da negociação que está rolando, ele só chega para agredir uma troca voluntária. Ela disse também que a competição entre empresas não funciona porque sempre vai ter grandes empresas que vão monopolizar. E eu não concordo tanto. Se você parar para pensar, é natural que não tenha um monopólio. Pelo menos não do jeito que é hoje em dia. Por quê? Porque se tem empresas, imagina que tem vários, vamos dizer que as empresas, vamos inventar ali um exemplo de empresas de cheeseburger, que seja. Tem várias empresas. Os melhores preços são bem-vindos, os melhores sabores são bem-vindos, a qualidade são bem-vindos, e gera uma concorrência. Se tiver algum monopólio grande, alguma empresa que está se destacando mais que as outras, é porque o preço dela é melhor. Porque se tiver outra empresa com qualidade também com preço melhor, automaticamente essa freguesia vai para o outro lado. Então, o mercado ele tem que se atualizar de acordo com a sociedade e principalmente de acordo com os pobres, na minha visão. Porque os pobres são a maioria e a maioria é a massa. Então, se você faz um preço acessível para a maioria, você lucra muito mais do que fazer um preço acessível para a minoria. Isso é básico. E é por isso que a competição dá certo. E por isso que eu não acho que uma empresa vai monopolizar em cima das outras, a não ser que ela seja muito mais competente que as outras. Então seria natural. Diferente do que acontece hoje em dia com o Estado. Tem várias empresas monopolizadas que estão acima da outra, porque se eu quero abrir a minha banquinha de cheeseburger, eu não posso, porque o Estado vem e me assalta com impostos, com várias regras, com leis trabalhistas, ferram o próprio funcionário que eu possa contratar. Diferente no mundo anarcocapitalista, que não teria nenhuma taxa. Você pode abrir sua banquinha na sua casa e fazer ali aquilo futuramente virar um restaurante, entendeu? O livre mercado é tudo, isso é básico, é liberdade. Como eu falei, nada é perfeito neste mundo, mas o básico, o natural, que as trocas voluntárias, sem o Estado intervindo e com a sua corrupção, com a sua agressão,
ele tirando dos comércios, eu acredito que é isso, eu acredito que o anarcocapitalismo funciona muito melhor que qualquer mundo que tem o Estado, porque o Estado não faz parte das negociações, ele só chega para sugar, com agressão, sendo um parasita. E nas trocas voluntárias, na competição livre das empresas, todos nós temos a lucrar, porque a gente vai fazer as regras, a sociedade faz as regras, já que a maioria é o que vale, é a massa, entendeu? Seria até uma democracia, só que de uma forma que funcionasse, que a maioria vai decidindo os preços das coisas, porque se a maioria não compra, a empresa automaticamente falha e cai. Então, resumindo, é isso. Queria gravar esse vídeo para responder alguns pontos ali que foram colocados nos vídeos da Yasmin respondendo o Porto. Queria falar sobre a treta. No mais, você tem que ver os vídeos aí deles para você mesmo tirar sua conclusão. E eu queria defender mais uma vez. O Estado é o câncer. O Estado é o problema do mundo. O Estado é que gera as desigualdades. E já um mundo livre eu acredito que seria muito melhor. E claro que tem ali dificuldades, tem de certa forma desigualdade, mas a miséria eu acredito que ela não existiria. Porque se você puder ter a liberdade de abrir uma banquinha, de abrir, tá ligado, um restaurante, uma lanchonete sem o Estado te assaltar, eu acredito que você teria muito mais chances de prosperar e que a fome iria sumir, já que a gente iria, com o capitalismo, o mundo iria enriquecer de uma forma que o mais pobre no mundo anarcocapitalista, eu acredito que ele já seria bom o suficiente para não passar fome e nem grandes misérias. Essa é a minha opinião, é como eu vejo. Se você gosta de anarcocapitalismo, eu sugiro que você siga o canal do Alexandre Porto e que veja os vídeos para você entender melhor essa ideia. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. E aí no próximo vídeo, já sobre outro tema, você vai receber a notificação. Fechou? Entra aqui na bio, dá uma olhada que tem muita coisa aqui, tem link, tem vários recadinhos que eu vou deixar de falar aqui para você dar uma olhada na própria bio. Em cima do muro, às vezes eu me sinto sem clima pra entender como é o mundo em que eu vivo. Motivos eu tenho de sobra, glórias eu busco pra sempre na memória de encontrar o meu lugar, encontrar o meu caminho. Sou um jogador descalço, mas na vida não tô sozinho, ao lado da família e a irmandade.